Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou falar sobre a obra Eu, Robô, de Isaac Asimov, e a utilização da inteligência artificial no campo do direito. Isaac Asimov foi um influente escritor que viveu entre os anos de 1920 a 1992. Ele também era conhecido carinhosamente como um bom doutor pelos fãs. Editou e escreveu mais de 500 livros, produziu grandes obras de ficção científica, e dentre essas obras está o livro intitulado Eu, Robô, que reúne 9 contos que retratam o impacto da inteligência artificial e o uso de robôs na sociedade. Destes contos selecionei o conto 8, que tem por título Evidência. Ao me deparar com tal narrativa, fiquei cativada pela forma como o autor retrata a utilização de robôs e inteligência artificial e o seu impacto na sociedade. Embora tenha escrito o livro no ano de 1950, Isaac Asimov nos apresenta uma história que nos traz uma perspectiva interessante sobre o uso de inteligência artificial no âmbito do direito e justiça. Já contendo um breve spoiler, o autor nos apresenta o personagem Stephanie Baer, que vive no ano de 2032 e que, para surpresa do leitor, é um robô disfarçado de humano e que almeja concorrer ao cargo de prefeito. O personagem justifica sua existência e seus objetivos com base em anseios éticos e fundamentado nas 3 leis da robótica. É importante explicar quais são essas 3 leis desenvolvidas pelo autor. Primeiro, um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano venha a ser ferido. 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Portanto, de acordo com as leis da robótica, o personagem robô seria incapaz de ferir os humanos, incapaz de cometer atos de tirania e corrupção, estupidez ou preconceito, e, depois de ter cumprido um mandado decente, ele deixaria o cargo, apesar de ser imortal, porque lhe seria impossível magoar os humanos, permitindo que soubessem que um robô os governara. Além disso, é levantado o questionamento de que um robô poderia falhar devido às imperfeições de seu cérebro e que um cérebro de um robô jamais se igualaria à complexidade do cérebro humano. Por conseguinte, a conclusão advém do fato de que a inteligência artificial no campo jurídico teria excessores, pois nem mesmo o cérebro humano é capaz de governar sem o auxílio. A forma poética como Asimov apresenta o impacto dos avanços científicos na sociedade é sensacional, pois, ao ler suas histórias e seus contos, é possível perceber que a ficção científica e a realidade se encontram em harmonia. Hoje, no sistema jurídico brasileiro, podemos contar com a utilização de sistemas virtuais e inteligência artificial para a seleção e organização de processos. Neste aspecto, é de suma importância mencionar o Victor, que é assim chamada ferramenta de inteligência artificial utilizada pelo STF. O objetivo inicial da utilização do Victor é que ele tenha a função de ler todos os temas de repercussão geral e visa aumentar a velocidade da tramitação dos processos por meio da utilização da tecnologia para auxiliar o trabalho do Supremo Tribunal. Além disso, o Victor não se limita ao seu objetivo inicial, e, como toda tecnologia, seu crescimento pode se tornar exponencial e já há um anseio para ampliação de suas habilidades. A máquina não decide, não julga. Isso é atividade humana. Está sendo treinado para atuar em camadas de organização dos processos para aumentar a eficiência e velocidade da avaliação judicial. Vale ressaltar que essa realidade está se expandindo ainda mais. Hoje temos também 2 robôs que estão em desenvolvimento, a Clara e o Gerimum. Clara será responsável por ler documentos, recomendar tarefas e sugerir decisões. Entretanto, essas decisões serão anexadas como padrão, mas serão analisadas por um servidor. Já a função de Gerimum será a de categorizar e rotular processos. Dessa forma, o avanço científico dentro do Poder Judiciário tem um impacto significativo no princípio constitucional da celeridade processual. Isso significa que a Constituição brasileira prevê que no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E, voltando ao conto de Asimov,
Naquele contexto fictício, havia um grupo resistente em relação ao avanço científico, e nesse aspecto, é necessário compreendermos que tais avanços estão de encontro com a melhoria da vida em sociedade, pois, no final das contas, a máquina é apenas uma ferramenta que pode ajudar a humanidade a progredir mais rápido e auxiliar em cálculos e das interpretações. É importante destacar que a tarefa do cérebro humano continua sendo a que sempre foi: descobrir novos dados a serem analisados e inventar novos conceitos a serem testados.